Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo. Na verdade, é uma carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. Quero ler com vocês. Fala assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Dou graça por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como os que serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, e eu sei que você, essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre vocês. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Glória a Deus, irmãos. Essa é a segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, com uma finalidade. Paulo sabia que já estava prestes a cumprir o chamado dele, que o Senhor lhe recolheria. Ele estava preso já em Roma e escreveu tanto a essa como Tito, deixando assim o seu legado, ou seja, a continuidade por meio dos seus discípulos, cumprindo assim um mandamento da qual o Senhor Jesus mesmo deixou: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E fazer discípulo, nós sabemos que de fato é um compromisso sério com uma alma, com uma pessoa, é se comprometer justamente com o crescimento de outro, com o crescimento de uma pessoa que muitas vezes Deus envia para nós e nós nem sabemos como está. E como Paulo já sabia que iria partir, ele exorta Timóteo a visitá-lo e também deixa um legado, uma transmissão de pensamento que evitaria assim que Timóteo pudesse se apoiar, porque havia muitas heresias, muitos falsos ensinos por meio dos falsos profetas, se apoiando naquilo que estava escrito, e por isso ele escreveu essa carta a Timóteo. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse versículo, esses versículos que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje. Fala assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Olha, eu gosto dessa parte, porque, irmãos, olha, muitas vezes nós não vamos agradar todo mundo. Nem o homem perfeito Cristo Jesus agradou a todos. Quem dera, eu. Mas o que nós devemos apoiar, Alisson? Justamente as nossas referências devem estar no céu. A vontade dele ser apóstolo era de Deus, não era de homens. E muitas vezes, irmão, isso tenta nos impedir de viver propósito. Isso tenta nos impedir de viver promessas. Isso nos impede de viver justamente aquilo que Deus, o plano, a história já escrita pela mão de Deus, por causa do que os outros pensam. Não é pela vontade de Deus, irmão. As nossas referências, ela vem do céu. Eu quero repetir isso. As nossas referências, elas vêm do céu. Em Jó capítulo 1, quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus fala para ele: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus? Será que Deus pode dar essas características de nós para o próprio Satanás e até nos colocar a uma prova depois junto com ele para ver se isso é verdadeiro? Perceba que Deus, ele dá referências sobre as pessoas. Olha, e não só referência, ele fala: enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Ele também nos envia. Todo referenciado, meu irmão, tem uma missão. Eu quero repetir: todo referenciado tem uma missão, tem algo a cumprir. Para Deus chegar a esse ponto, irmão, é porque ele já confia que nós temos uma missão.
sabe, que a missão, a promessa, tudo é até maior do que nós mesmos. E Paulo sabia disso. Eu gosto de um Salmo, capítulo 96, versículo 3, ele fala: falem a todos os povos a respeito da sua glória, a glória dele. Contem dos seus feitos tremendo entre os povos. Quem entregou a vida para Deus e tem se dedicado a deixar Deus escrever uma história, sabe que por meio da nossa história, Deus pode falar em parábolas a outros corações, falar em histórias. E nós devemos sim nos dispor a contar. Olha, ele fala enviado para anunciar a vida. Não foi anunciar a morte, é a vida que ele prometeu. É uma promessa. Nós pregamos promessas, pregamos boas novas, irmão, por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio daquele que morreu na cruz. Está na palavra encarnada. Olha, ele fala: escreva esta carta a Timóteo, irmão, meu filho amado. Nem sempre vai ser, você percebe que nem sempre vai ser com a boca que nós vamos falar? Nem sempre nós vamos, nem sempre nós vamos falar. Às vezes vai ser escrevendo, às vezes vai ser com a prática, é o Senhor que define, mas o que nós percebemos, irmão, é que toda missão, ela requer ação. Eu quero repetir, toda missão requer ação. Ele precisou pegar a tinta, ele precisou pegar os papéis, ele precisou escrever a carta e destinar a um filho que ele amava. Ele tratava como filho. Olha, é poderoso isso, irmão. É poderoso porque pode nos tirar justamente de um momento de estagnação, de um momento a qual nós estamos totalmente colocados sobre uma inércia que vem do próprio inferno, para que nós não venhamos a romper com os nossos limites. Quando Paulo tinha a vida anterior, irmão, quem escrevia cartas para autorizar ele a matar os seguidores do caminho eram os próprios seguidores fariseus. Agora ele está escrevendo as cartas para prometer vida a Timóteo. É poderosa a transformação que o evangelho produz num homem. Isaías capítulo 40, versículo 9 diz: você, anunciador de boas notícias a Sião, suba a um monte bem alto em Jerusalém. Grite bem alto, sem medo, diga a todas as cidades de Judá: o seu Deus está chegando. Aleluia. Olha, suba ao monte, grita, fala, fique em silêncio. A grande questão, irmão, é fazer o que Deus está falando, colocar em ação. Colocar em ação. A toda missão requer ação. E ele diz que o Deus, o Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhes dê em graça, misericórdia e paz. Agora nós sabemos que todos os recursos que nós precisamos para desempenhar essa missão vem do céu, irmão. Nada por nós mesmos. É a graça de Deus, que vem por meio do Senhor Jesus Cristo, que vem por meio do seu amor leal, que não nos desampara, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos em que vamos enfrentar os leões que estão com a boca aberta tentando devorar, as fornalhas ardentes, os faladores e todo o resto, irmão. Toda a graça, tudo que nós precisamos vem de Jesus Cristo. Por isso ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder que vem de Cristo, poder de força e de honra, que é capaz de nos fornecer para que nós nos tornemos inabaláveis, imparáveis e incansáveis. Ele prossegue, ele fala: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, dia e noite. Irmão, e aqui nós percebemos que Paulo fala categoricamente justamente sobre aqueles que tentavam influenciar Timóteo, chegando perto dele, que eram os falsos mestres. Na nossa caminhada nós enfrentaremos isso, irmão. Nós teremos que identificar a sã doutrina, o evangelho puro e simples, sem o fermento humano, sem os traumas, sem os próprios conceitos, sem os próprios pensamentos, para que nós possamos desempenhar
muita, com muita, vamos dizer, com muito amor e com muita alegria, a corrida que nos foi proposta, o bom propósito que Deus estabeleceu em nosso coração. Mas nós podemos fazer um bom trabalho. Perceba que Paulo tinha a consciência limpa, porque ele sabia que o que ele estava fazendo que vinha do próprio Deus. Então a consciência dele estava limpa. E ele, mesmo estando longe, orava dia e noite para Timóteo, para todos que estavam perto, se lembrando dele, irmão. Mesmo que tivesse sido separado. Por que ele tinha sido separado? Porque ele estava preso, irmão. Olha o que aconteceu, eu quero ler com vocês aqui, vou puxar Atos capítulo 23, versículo 1. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: Paulo olhou fixamente para o sinédrio e depois disse: irmãos, eu tenho cumprido o meu dever diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Era justamente naquele momento ali que estava ocorrendo a prisão. Então ele foi ciente que deveria passar por prisão. Inclusive o profeta Ágabo, o profeta Ágabo traz uma confirmação por meio do Espírito Santo de Deus, ele amarrando a seus pés e as suas mãos, que ele deveria ir para Jerusalém. Estava ali naquele momento, enfrentando, de consciência limpa, irmão, de consciência tranquila. E é isso que nós devemos manter em nosso coração, irmão. A paz, se custa a nossa paz, custa muito caro. Então existem homens que estão presos, mas que são totalmente livres, que andam em liberdade. Existem homens livres em celas, enquanto existem muitos presos em suas realidades que parecem andar livres, como se pudessem fazer tudo o que quisesse, que ninguém fosse parar. Então às vezes nós vamos nos deparar. Agora faça um bom trabalho, continue orando, continue intercedendo. Eu não sei o que aconteceu, nem como essa palavra ela se encaixa em tua vida, mas eu tenho plena convicção que ela se encaixa e que Deus está falando ao coração de alguém aqui. Eu creio que estou pregando para pessoas que foram separadas pelas circunstâncias. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que foram separadas por um propósito maior. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que foram separadas justamente porque existiam fariseus hipócritas no meio do caminho que pregavam algo que não condiz com o amor de Deus. Essa palavra vai de encontro. Faça um bom trabalho. Haja com bondade, mesmo que as pessoas não vejam. Deus vê o teu trabalho. Olha, e no versículo 4 ele fala: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Pelo que parece, Timóteo estava junto quando Paulo foi preso e arrancou lágrimas. Por quê, irmão? Porque dói. A dor do outro, chorai com os que choram, alegrai-se com os que alegram. Quem foi chamado para uma verdadeira missão de Deus vai se importar com o próximo, vai derramar lágrimas. E às vezes é a circunstância, que é a prisão, que causará a separação. Foi o que aconteceu aqui, irmão. E essas lágrimas falam de uma saudade, de um amor. E se nós sentimos saudade hoje, é porque o ontem valeu a pena. Eu quero repetir: se nós derramamos lágrimas de saudade hoje, é porque o ontem valeu a pena. Mas Paulo exorta ele a um reencontro de alegria, irmão. De alegria. Por quê? Porque é da vontade de Deus. Paulo está chamando ele para visitar ele na prisão. Vocês percebem essa situação? Deus, ele continua fiel, irmão. Deus, ele continua sempre foi e sempre será fiel. Em tudo, meu irmão, em tudo mesmo que acontece, Deus tem um propósito. Em tudo que acontece em nossas vidas, seja separação ou seja união, Deus tem um propósito e nós precisamos crer nisso. Paulo, o propósito dele era pregar para César, era para que muitos fossem alcançados, inclusive os guardas, como ele relata em Filipenses, da cela começaram a pregar o evangelho. Onde Paulo passava, tinha ali uma evidência clara de que o Espírito Santo estava trabalhando, fazendo maravilhas e sinais.
E em Atos capítulo 21, versículo 14, diz assim: quando se tornou evidente que não podíamos mudar a opinião de Paulo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do nosso Senhor. E eu creio que eu estou pregando para pessoas que precisam chegar a esse nível de entrega. Seja feita a vontade do Senhor, assim como Paulo se entregou à prisão. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Foi nesse momento, no momento em que o profeta Ágabo deu a mensagem. Não poderia mudar Paulo de ideia. Por quê, irmão? Porque quem anda com Deus anda com convicção de coisas grandes. Anda com convicções, meu irmão. Porque ele fala, ó, ele continua dissertando, e eu quero continuar. Ele fala: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e eu sei que você tem a mesma fé, que continua firme. Timóteo não era um homem frouxo. Timóteo tinha firmeza, não era inconstante, levado. A fé dele era firme na palavra que tinha sido implantada no coração dele. Exemplos de fé e superação que geram comoção no coração de outras pessoas. E nós percebemos que isso não vem de agora, porque ele fala como da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, que talvez eram judias que se converteram ao Senhor Jesus, mas que Paulo faz questão de destacar a fé, que avança de geração em geração. E talvez você esteja lutando pela sua família até gerações anteriores, irmão. Eu posso te falar, pelas gerações anteriores, nós não podemos fazer nada, nada mesmo. Esse é um trabalhar totalmente de Deus. Agora, Deus sabe que você se importa com a geração anterior. Agora, através de nós, as gerações posteriores, automaticamente, irmãos, essa é uma promessa do nosso Deus. E isso promete, os nossos filhos, o legado que nós deixamos, eu experimento isso na minha família. O meu filho, Noah, ele pega a Bíblia assim com 9 anos de idade e lê. Esses dias ele já me relatou várias experiências, um menino com 9 anos de idade tendo experiências com Deus. Ele acordou e ouviu uma voz na madrugada, só que não era uma voz da mãe dele. Ele chegou lá perto da mãe dele, da irmã dele. Ele não mora comigo, ele mora com a mãe, e a mãe e a irmã estavam dormindo. Ele olhou assim e voltou a deitar, e diz ele que deitou e a voz chamou ele de novo: Noah. Aí ele, quê? E aí a voz não falou nada, e ele veio me perguntar: pai, que voz que era essa? Eu falei: Noah, era a voz de Deus. Quando você ouvir ela de novo, fala assim: eu estou aqui, Senhor, pode falar, estou aqui pronto para te falar. É poderoso isso, irmão. Naquele momento eu saí de perto dele para ele não ver e fui chorar, porque eu vi a bondade de Deus, sabe? Eu vi a bondade de Deus se espalhando através daquilo que é um preço pago, irmão. É um preço pago de comunhão, porque o maior preço foi ele que pagou, irmão, para que eu pudesse ter acesso a ele, a essa bondade infinita e essa misericórdia, essa graça, irmão. Olha, Gênesis, olha o que fala em Êxodo 3, versículo 15, quando Deus está libertando os israelitas, ele dá uma palavra a Moisés, ele fala: Deus continuou a falar com Moisés, porque Deus continua falando com quem fala com ele, continua, irmão. Diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fala de um Deus geracional. O Deus de Abraão é aquele que vem e faz a promessa. O Deus de Isaac é aquele que vem e cumpre a promessa. O Deus de Jacó é aquele que dá manutenção à promessa. Enviou-me a vocês, este é o meu nome eterno, pelo qual serei lembrado de geração em geração. É o nome de Jesus, irmão, que tem poder. E olha, o que nós precisamos fazer? Paulo continua na dissertação, ele fala: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama, por isso, pela fé firme, avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando expus as minhas mãos sobre vocês. Muitas vezes o dom vai ser ativado, irmão, quando nós andamos com uma pessoa e ela já tem o dom ativado, como Barnabé impôs as mãos sobre Paulo, ele impôs as mãos e ativou um dom em Timóteo. E desse dom nós percebemos que flui vida, meu irmão. Então nós precisamos nos concentrar no dom que Deus nos deu. Por quê? É através do trabalho que ele vai mudar a nossa forma de enxergar. Muitas vezes a nossa forma de enxergar é limitada, irmão. Limitada totalmente.
Nós não conseguimos enxergar, nós não nos vemos como Deus nos vê. Nós não nos vemos como Deus tem. Olha, em Números 13 conta a história de Moisés. Ele fala: envie 12 espias à terra prometida. E quando os espias voltaram, era para verificar, era para fazer uma averiguação. Quando voltaram, Josué e Caleb, que foram os únicos dois que entraram na terra prometida, deram um parecer favorável. Enquanto os outros 10 deram um parecer, falou: ó, é bem verdade tudo que o Senhor disse. A terra emana leite e mel, tem cachos, uvas de grama, mas também lá tem os gigantes. E eles começaram a contaminar todo o povo. Então por isso Paulo está chamando ele para se concentrar no dom dele. Josué e Caleb não, eles continuaram a falar. Por quê, irmão? Por que aqueles homens, eles falavam daquela forma? Eu gosto do último versículo justamente desse capítulo. Olha o que ele fala. Eles não se moviam por fé, eles se moviam pelo que viam. Fala assim, ó: vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigante. Estava olhando para o gigante. Fala: perto deles nos sentíamos como gafanhotos, e para eles éramos de fato gafanhotos. Ou seja, irmão, eles eram como eles se viam. Como você se vê, meu irmão? Como Deus te vê. Concentre-se no seu dom, lima o dom. Começa a falar, irmão. Olha, tem muita gente aí que não quer ver um maloca vencedor. Tem muita gente aí que não quer ver, sabe, um favelado, quer ver alguém que saiu ali do poço da escuridão vencer. Mas Deus quer te ver vencer. Concentre-se no dom. Rabada sob andarabada caia. Não é gafanhoto. Não é gafanhoto. Não é. Pode muito mais. Vai muito mais além. Como Daniel diz na sua carta: em Deus nós faremos proezas. Rabada sob andarabada caia. Começa a limar, começa a lixar o dom, irmão. Começa a lixar. Concentre-se naquilo que você já faz de bom. Eu tenho certeza, mesmo que esteja usando para o mal, como Paulo fazia, irmão. Começa a trabalhar em cima disso. Olha, porque, irmão, ele fala: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor. Deus não nos deu espírito de medo, irmão. Por quê? O medo nos impede de lutar. Quando nós nos concentramos no dom, irmão, Tiago 1,17 fala que tudo que é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. Não muda, não é invariável. Então é o medo que nos impede de lutar. É o medo que nos impede de lutar. Eu gosto de uma frase de Mário Quintana que ele fala que sonhar é acordar por dentro. Eu quero repetir isso para que nós possamos captar e essa essência possa fluir e avivar a chama do nosso dom, o dom da dádiva de Deus. Sonhar é acordar por dentro. Em Salmo 23, versículo 4, Davi enfrentou isso. Ele era pastor e colocou Deus como pastor. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Esse é o grande segredo, irmão. Paulo sabia. E ele fala: porque Deus não nos deu um espírito de temor. Então tá com medo, irmão. Não vem de Deus. Vem do inferno, que quer parar, que não quer que você viva promessas. Por quê? Olha, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder, amor e autocontrole, meu irmão. Isso me deixa seguro, porque nós nunca estaremos sozinhos. Nunca, nunca, em toda a jornada, não estaremos sozinhos. E esse Espírito que anda conosco é o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, meu irmão. É o mesmo poder, o mesmo amor que foi curando os enfermos, que foi tirando as lepras, que foi restaurando visões e audições, que foi, libertando os cativos, que foi tirando mortos do túmulo. É o mesmo poder. É o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor dos mortos. O mesmo amor. E que tinha autocontrole. Que se permanecia inabalável. Sabe? Olha, Isaías capítulo 41, no versículo 10 diz:
Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes darei forças e eu vou ajudar a manter você de pé, firme, com a minha mão vitoriosa direita. No versículo 3 ele fala: pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Então, como você se vê, meu irmão? Como você se vê? Muitas vezes a nossa baixa estima, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas inseguranças nos impedem de vivenciar aquilo que Deus tem para nós, por causa de traumas passados, por causa de feridas e por causa até mesmo de palavras lançadas por pessoas, até mesmo que nós amamos, que emprestaram a boca para Satanás, que diziam para nós que nós não conseguiríamos. Eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, é uma mentira do inferno. O que vale hoje, eu quero terminar, é 1 Coríntios, o capítulo do amor, o capítulo 13, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. O que Paulo estava dizendo, irmão, é que Deus já o via executando e que isso seria um aperfeiçoamento para ele. Os espelhos daquela época mostravam de forma embaçada, porque eram como vasilhas, eram como algumas vasilhas de alumínio a qual eles poderiam ver de forma opaca a imagem deles, e muitas vezes quando nós começamos o processo é dessa forma, mas o que Deus está prometendo é que Ele te ajudará a chegar lá. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para breve meditação. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.